Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, nós estamos aqui hoje no programa Multidom com a jornalista e escritora Ana Castro, que é mestre em comunicação social e doutora em teoria da comunicação. Ela escreveu a biografia de uma desaparecida política. O nome do livro é Kadish, Prece por uma Desaparecida. E acabou de lançar o livro infantil Minha Mãe Vira Bicho. Além de tudo, tem um podcast chamado Na Kombi Cabe, que ela fala sobre inclusão, diversidade e singularidade. Oi, Ana! Você tem um currículo em tanto, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Que currículo é esse, hein? Eu pedi para você mandar só um pequenininho aí, mas você, resumido, é um grande currículo, realmente. Já fiz bastante coisa, sou uma pessoa que não para. É um das minhas qualidades e dos meus defeitos. Você escreveu 2 livros, um bem mais sério, um documentário, mas uma coisa mais pesada, e depois você foi para o oposto, um livro mais tranquilo, um livro infantil, é isso? São opostos? Eu acho que eles são complementares, talvez. Eu fiz jornalismo, né? Me formei jornalista, então acho que tudo começa aí. E a minha ida para o jornalismo foi muito um caminho daquela pessoa que gosta de escrever e de ler, e aí quando chega o momento do vestibular fica muito na dúvida do que vai prestar, né? E acabei fazendo o jornalismo. E desde a faculdade eu sempre me interessei muito por temas e pelas questões dos direitos humanos. Então, desde a faculdade faço reportagens e trabalhos, e minha trajetória profissional é muito ligada a essas questões de falar sobre questões de direitos humanos, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situações mais críticas. Então, eu sempre fui para esse tema, eu sou uma pessoa que fala muito sobre esses temas mais pesados, digamos assim, né? Assuntos que as pessoas não gostam tanto, nem sempre de tocar, de falar, mas é algo que sempre me chamou a atenção. E quando eu fui estudar, fui continuar a carreira, eu não fiz a carreira acadêmica, né? Eu não sou professora, eu não dou aula, mas eu gosto muito de estudar e acabei fazendo mestrado e doutorado. E aí o meu doutorado foi feito sobre livros que foram repreendidos, foram censurados, que foram recolhidos durante a ditadura militar. E aí eu mergulhei muito nesse universo da questão da censura, da repressão contra livros. E eu sempre gostei muito de estudar o universo dos livros em geral. Então, eu estudei a materialidade do livro, a história do livro, fui por esse caminho. E a questão da ditadura, eu sempre trabalhei bastante também, sempre me interessei porque eu tenho uma história um pouco familiar, né? Meu avô, ele foi desaparecido por alguns dias durante a ditadura. Ele, quando voltou para casa, ele escondeu os livros que ele tinha em casa, que ele tinha medo da polícia aparecer lá e ter algum problema. Então, ele escondeu no assoalho, escondeu no telhado, e ele até queimou alguns livros. E isso sempre ficou na minha memória e acabou que no doutorado eu fui estudar isso. E nesse caminho eu fiz bastante coisa sobre o tema. E aí uma das coisas foi que eu recebi o convite para escrever essa biografia da Ana Rosa Kuczynski Silva, que é uma das desaparecidas políticas do Brasil, que a gente tem listado o nome de pessoas que a gente nunca encontrou o corpo. E aí foi um convite feito pelo irmão dela, que escreveu um livro muito bonito, que é um livro que é uma ficção, que se chama K, o relato de uma busca, que conta muito a trajetória dele e do pai dele na busca por ela. E aí ele me disse que ele achava que as pessoas precisavam conhecer quem era a irmã, muito além do que o nome numa lista de pessoas desaparecidas. Ele achava que as pessoas tinham que conhecer a história dela, mas ele não se sentia à vontade para ele mesmo escrever a história. E aí ele me entregou esse presente. Eu recebi caixas e caixas de cartas que eles trocavam, cartas dela com amigos,
amigas, fotos, documentos, até exames médicos. E eu mergulhei muito nesse universo dela e escrevi o primeiro livro, que é o Kadish, que é esse Prece por uma Desaparecida, que conta a história da Ana Rosa, desde quando os pais delas vieram da Polônia, fugidos da Segunda Guerra, da perseguição nazista, porque eles eram judeus, e até o desaparecimento dela em 74. Eu me interesso demais por esses assuntos e vou mergulhando nisso. Fiz um documentário sobre esse momento, sobre a questão da tortura e da violência do Estado, mas eu tenho 2 filhos, e aí eles me dão muita leveza na vida. Eles fazem esse contraponto de leveza. Então, olhar as crianças me dá muita inspiração para escrever sobre e para as crianças, porque cada dia é uma coisa nova que a gente observa, né? Se a gente presta atenção, um universo muito bonito que se abre. Eu tive a ideia de escrever esse livro infantil. Um dia eu estava na praia, eu estava com meus 2 filhos e meu marido. Uma mãe parou na minha frente e eu vi que ela estava procurando alguém. E pelo olhar dela, eu percebi na hora que ela estava procurando o filho dela. Porque olhar de mãe desesperada, outra mãe desesperada reconhece. E como eu já perdi meu filho mais novo na praia por, assim, infinitos 10 minutos, eu reconheci aquele olhar na hora. E aí eu estava quase levantando para ajudá-la, aquela movimentação de praia, né, de começar todo mundo a ajudar a procurar a criança. E aí a hora que eu estava levantando, ela encontrou a criança. Assim, a sensação que eu tive é que ela voou e agarrou o menino no ar, assim. E aí eu comentei com meu marido, falei, nossa, ela parecia uma águia, porque ela estava olhando, assim, a raio-x, assim, da praia, com o olho bem aberto, focado, e tentando buscar a criança. E quando ela viu a criança, ela voou, pegou aquela criança no ar, assim, essa era a sensação. E aí isso ficou muito na minha cabeça e eu comecei a imaginar quantos momentos que a gente se transforma em bicho mesmo para cuidar dos filhos. E que, às vezes, a resposta que a gente dá é uma resposta que ela é instintiva, ela é animal, né? Não é uma resposta racional. Às vezes acontecem coisas que a razão ela não dá tempo de processar. E você acaba fazendo coisas antes do que a razão tem, né? Então, se tem algum filho em perigo, ou alguma criança, não precisa nem ser seu filho, né? Quem não tem filho provavelmente já experimentou isso vendo alguma criança em perigo, alguma coisa acontecendo. A sua reação física, ela é uma reação que depois que você vai racionalizar, né? Você vê um bebezinho quase caindo na piscina, você vai cair na piscina e vai pegar a criança, você se transforma nesses bichos. E aí foi daí que surgiu a ideia e ficou um livro bem bonitinho. Comecei a escrever, contar a história e eu lia para os meus filhos e eles foram coautores da história, porque eles falavam, não, isso não tá legal, mas como assim? Que bicho é esse? Foi um processo gostoso, assim, eu fiquei muito feliz de ter feito. Você foi de um extremo a outro, uma coisa bem pesada para uma coisa bem leve. Isso mostra a sua versatilidade. O primeiro livro que você escreveu, Kadish, e eu estava procurando essa palavra, que eu nunca tinha ouvido, quer dizer uma prece mesmo, uma prece de origem judaica. Pelo que eu percebi, é uma prece que serve para vários momentos, mas tem um específico para funeral. É a oração que é feita no momento do rito funerário deles, né, dos judeus. Geralmente, o parente mais próximo ou o parente mais velho, ele vai à frente da sinagoga e ele recita o Kadish. Quando ele recita o Kadish, começa um momento de luto para os judeus. O rito funerário dos judeus é um rito muito bonito, né? Eles têm a questão da lavagem do corpo, tudo muito simbólico. E a oração do Kadish, essa oração, ela é muito importante porque ela marca o momento em que você começa o luto e aí você tem um momento que você acaba o luto, que se recita o Kadish, que você sai desse período simbólico, né, do luto, das simbologias, né, que a fé traz. Essa oração é feita nesse momento. E eu trouxe esse nome porque uma das maiores dores das pessoas que têm os parentes desaparecidos é você nunca poder ter esse momento de luto. Você nunca tem esse rito de passar. Eu tenho trabalhado muito tempo, ditadura militar, eu conversei com muita gente que teve parentes desaparecidos e muitos dizem que o desaparecimento ele é muito pior do que a morte, porque a morte te dá uma resposta. Então você sofre, você chora, você se revolta, mas você tem uma resposta. E aí você tem um momento, você vai passar pelo processo do luto. O desaparecimento não te permite isso, porque a partir do momento que você se permite sentir luto e decidir que aquela pessoa morreu,
Quem matou aquela pessoa foi você, porque o Estado não te disse que você vai ter um corpo. Ninguém te disse, você não tem um corpo, você não tem um atestado de óbito. Então a crueldade do desaparecimento é essa, porque você que precisa chegar num cartório e dizer, eu vim aqui atestar o óbito dessa pessoa que está desaparecida há tantos anos. Então é uma crueldade sem fim, porque fica a cargo da família uma dor ainda maior, de não ter esse processo balístico de velar, né, os seus mortos, de chorar os seus mortos. Senti que o livro ele foi muito essa leitura, assim. Eu acabo o livro com a oração do Kadish. Então a última parte do livro, a oração está em português e está em hebraico também, e essa oração por ela, porque eles nunca tiveram isso, então é uma dor continuada, assim, você sente que é uma ferida que ela fica sempre aberta, ela nunca cicatrizou. Foi esse motivo que eu escolhi esse nome pro livro. Eu nasci na época da ditadura, logo um pouco antes, eu passei esse período, mas para mim, na cidade de Santa Bárbara, a gente não sentiu. Meu pai, depois de uns anos, ele falou alguma coisa, que ele tinha certo medo, ele não falava as coisas, ele se cuidava. Mas a gente, criança, nem prestava atenção, e mesmo acho que uma cidade pequena não deve ter tido tanta repercussão assim. Os grandes centros é que estavam mais fervilhando. Você não viveu isso, nem eu vivi. Quando eu estava lendo um pouco sobre o seu livro, como é que tinha sido escrito, sobre o que era, ele me direcionou para um documentário de umas pessoas que tinham sido torturadas e eu comecei a escutá-las e eu tive que parar. Para mim, que não participei de nada, foi difícil escutar aquelas pessoas. E para você, como foi escutar, escrever, falar? Como é que foi esse processo para você? Foi difícil? Embora você não tenha participado de tudo aquilo, mas quando você ouve, aquela empatia vem, o sentimento chega. Para você foi difícil ou você conseguiu driblar os sentimentos? Não, foi muito difícil, assim. É muito dolorido. Foi um processo muito forte, assim. Eu tive muitos momentos de depressão, de tristeza, momentos que eu tinha que dar uma parada no assunto, porque eu emendei uma coisa na outra. Fui fazer um doutorado, o doutorado era sobre livros e censura e repressão, mas o livro ele é materialidade, né? Então é uma coisa mais triste, porque é uma questão da cultura, da repressão. É difícil o tema, mas não é tão dolorido. Então eu já comecei a entrar aí. E aí no meio do doutorado eu comecei a fazer um documentário sobre tortura. E aí esse documentário eu comecei a entrevistar pessoas que tinham sido torturadas e que tinham sido presas. Essa escuta já foi uma escuta muito dolorida. E quando eu comecei a conversa com o Bernardo Kucinski, que é o irmão da Ana, foi tudo muito junto, assim. Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Então eu emendei, assim, de 2014 até 2017. Foram 3 anos que eu mergulhei nesse universo e eu só lia isso, eu só pensava isso, só conversava com as pessoas sobre isso. E era muito difícil. O que me salvava era muito a vida doméstica, a vida com meus filhos. Eu já tinha uma filha, que tinha 4 anos, e eu estava grávida do meu segundo filho. Essas entrevistas, muitas eu fiz grávida. E muitas entrevistas eu fiz amamentando depois que nasceu. Tanto para o livro, quanto para o documentário. Então, eles me davam uma força, assim, de me trazer para a realidade concreta do dia a dia, de voltar, assim, de saber, olha, eu preciso estar viva, eu preciso estar bem, e trabalhar isso. Eu tenho um entendimento que quando a gente não trata alguns assuntos como país, como sociedade, isso também fica uma ferida aberta. A gente não resolveu essa questão da ditadura militar, como a gente não resolveu essa questão da tortura, como a gente não puniu as pessoas que foram responsáveis por esses crimes, como a gente, como país, não teve nenhuma conversa séria sobre esse assunto, a gente não fechou essa ferida. Imagino que não seja só eu e muitas pessoas tenha isso muito latente, porque isso continua, né? Hoje em dia a gente vê, né? A gente ouve pessoas louvando assim, torturadores no plenário do Congresso, né? No Executivo. Isso não é uma coisa do passado, isso é uma coisa do presente. Então, é uma ferida que ainda está muito aberta. Então, me dói demais. Mas eu senti uma conexão muito grande com o assunto. Eu sempre tive essa questão dos direitos humanos. Então, é uma coisa muito da minha família, é uma coisa muito de ter esse olhar. Então,
então eu não consigo fingir que não vejo, eu não consigo deixar de olhar. Cada pessoa tem um jeito de olhar para as coisas e acaba canalizando essa forma para o mundo. E eu tenho muito esse olhar e essa escuta para quem nunca pôde falar as coisas. Então, ouvir essas pessoas falando sobre tortura, ouvir essas pessoas falando sobre desaparecimento, era uma forma que eu achava que eu estava honrando a vida dessas pessoas. Porque muitas delas nunca tiveram a oportunidade de falar sobre o assunto. Eu me lembro que um dos homens que a gente entrevistou para o documentário, o senhor Emílio Ivo, ele nunca tinha contado para a família que ele tinha sido preso e torturado. Ele era um homem que, com essa amargura, ele se tornou alcoólatra, ele se tornou um homem muito violento e com o tempo ele soube que tinha alguns tratamentos para pessoas que tinham sido torturadas. Ele começou a ir nessas que são chamadas clínicas do testemunho. Ele soube disso, foi em alguns encontros, disse que ficou calado no começo e aí ele começou a falar e o processo de cura dele, até de cura familiar, eu diria assim, foi muito pela fala. Pela primeira vez ele colocar para fora tudo aquilo que ele tinha vivido, toda a humilhação, toda a dor, e eu me sentia muito honrada de ser uma pessoa que estava escutando ele, porque eu acho que uma das piores coisas que tem para quem está com uma dor, com algum sofrimento, é você achar que ninguém está te ouvindo, que você está sozinho. E eu sinto muito isso, eu sinto que essas pessoas que passaram por essas situações muito traumáticas durante a ditadura militar, elas ficam muito falando ao vento, porque as pessoas não estão mais querendo escutá-las. E a gente precisa escutá-las, porque isso é uma coisa não resolvida no país, e a gente vai ter que, uma hora, a gente vai ter que resolver isso. Então, era dolorido, era difícil, mas eu me sentia que estava fazendo alguma coisa que valia a pena ser feita, então tinha essa recompensa. Depois, quando acabou, quando eu lancei o livro, eu comecei a olhar para outros caminhos, eu comecei a trabalhar com outras coisas para também dar uma aliviada e eu não entrar num poço também com histórias que não eram minhas, né, que não eram da minha vida. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. E a entrevistada de hoje é a jornalista e escritora Ana Castro. Esse documentário que você fez, qual é o nome dele? Chama Coratio. Esse documentário que você fez, Coratio, estava assistindo, porque o livro me direcionou para esse documentário, mas eu não consegui ir até o fim, porque ele já começou a me pesar demais. Realmente, quando a gente começa a imaginar o que a pessoa passou, a aflição dela, a família, tudo mais, você se coloca no lugar dessa pessoa, o sofrimento é muito grande. Mas vou assistir ele por partes, porque é pesada. Ele fica mais tranquilo, ele começa muito pesado, mas depois... Não fica tranquilo, é mentira se eu falar que fica tranquilo, mas a gente quis chocar as pessoas. A gente começa com o depoimento mais forte que tem, os depoimentos mais fortes. Por que esse nome Coratio do documentário? Coratio foi de 2015? 2015, isso. O documentário ele foi feito para comemorar os 30 anos de lançamento do livro Brasil Nunca Mais. E o livro Brasil Nunca Mais foi lançado em 85. E a gente lançou em 2015 para comemorar 30 anos. A história por trás do livro é uma história muito interessante que pouca gente sabe. O livro é um best-seller, né? O livro, quando ele foi lançado, ele ficou no topo dos livros mais vendidos durante anos. E ele foi o primeiro livro que denunciava tortura e denunciava violência de Estado, usando os documentos da própria repressão, os documentos que os militares tinham produzido. Usaram os processos jurídicos que estavam no Supremo Tribunal Militar. Eles tiveram acesso, alguns advogados tiveram acesso a esses processos e eles copiaram os processos. E aí, depois que eles copiaram os processos, eles sentaram e começaram a ler os processos. E nos processos tinha prova de tortura, tinha prova de prisão injusta, de violência. E aí o livro Brasil Nunca Mais ele é feito em cima disso. A história por trás disso, assim, dá um filme maravilhoso de aventura e ação, porque eles conseguiram dinheiro com o Conselho Mundial de Igrejas, que ficava na Suíça, e aí quem conseguiu fazer essa transação era um reverendo James Wright, que era um dos melhores amigos do Dom Paulo Evaristo Arms, que foram os dois que protegeram as pessoas que faziam essas cópias. E em 1979, como já estava naquele momento chamado de abertura, pela primeira vez os advogados começaram a ter acesso aos processos das pessoas que eles defendiam, porque até então, quando uma pessoa era presa, e se ela entrava no sistema formal
informalmente, quando ela conseguia um advogado para defendê-la, esse advogado não podia ter acesso ao processo. Então ele chegava lá no tribunal, ele não sabia nem do que a pessoa estava sendo acusada. Isso aconteceu durante a ditadura inteira. E aí, em 79, o Supremo Tribunal Militar ele faz uma concessão para os advogados que eram advogados de presos políticos e diz que eles podem pegar o processo e ficar 24 horas com o processo e devolver no dia seguinte. O que uma das advogadas muito inteligente e muito esperta fez? Comum queima de processo quando você está acabando um momento de ditadura, um momento de período autoritário. E aí ela ficou com isso na cabeça e ela falou, os caras vão queimar tudo, vai acabar a ditadura, né? Está um momento de abertura, e eles vão destruir todo esse material. Então ela começou a ir lá pegar o material de quem ela defendia e começou a fazer cópia do material. E aí ela teve a ideia de começar a ver se outros advogados faziam cópias também. Ela viajava muito pelo mundo para falar sobre a questão de liberdade, de abertura, de anistia. E aí ela encontrou muita gente influente. Em uma dessas viagens ela encontrou um cara que era o chefe do Conselho Mundial de Igrejas. E aí contou essa ideia que ela teve. O cara falou, faz, eu te dou dinheiro para você fazer, mas a gente precisa ter um padrinho, alguém que proteja vocês. E aí o Dom Paulo Evaristo Arnes e o Jamie Wright, o reverendo Jamie Wright, foram os escolhidos. Ela contou para o Dom Paulo topou na hora, porque ele era um grande, né, um homem defensor muito dos direitos humanos e das pessoas. Na época da ditadura ele teve uma atuação muito importante. E aí eles começaram isso. E aí eles montaram um escritório de fachada em Brasília, compraram máquinas de xerox, aquelas máquinas enormes, antigamente, né? A gente está falando de 1979. E aí eles começaram a ir atrás de advogados que topassem pegar os processos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o processo, contratavam uns meninos que não sabiam o que estavam fazendo, e os meninos passavam a madrugada tirando xerox de todos os processos. No outro dia de manhã, o advogado passava lá, pegava o processo e devolvia para o Supremo Tribunal Militar. Quando eles começaram a fazer isso, eles acharam que logo eles iam ser pegos, que logo iam descobrir o esquema, porque estava toda hora lá os mesmos advogados, lá pedindo um documento diferente. Então, assim, eles estavam achando que eles iam conseguir tirar xerox de 10, 20 processos, muitos 100 processos. E aí a coisa começou a ficar grande, eles começaram a ter muita impressão. E aí eles tinham um problema, porque daí como que você faz? Onde você vai guardar esses processos, né? Você está em plena ditadura militar em Brasília, onde que você guarda isso com segurança? Tinha que trocar muitos meninos que tiravam xerox, porque vai que o menino começa a ler o que está ali, ou escuta alguma conversa e denuncia para alguém, você nunca sabe com quem está lidando. Então eles colocavam isso em malas e colocavam em ônibus que vinham de Brasília para São Paulo, eles faziam voos noturnos para trazer essa documentação e chegava em São Paulo, ficava em lugares assim, clandestinos, ninguém sabia onde que estava. O Dom Paulo começou a levantar pessoas para fazer o mapeamento desse material e ler a leitura, tudo. E eram pessoas que, todas elas que participavam do projeto na época se conheciam por codinome, elas não conheciam o nome uma das outras, eram pessoas que não se conheciam. E tem histórias assim maravilhosas, tipo, trazer dinheiro, como que você traz o dinheiro da Europa para cá? Então assim, o Jamie Wright trazia, as pessoas traziam dinheiro assim, praticamente na cueca, assim, traziam dinheiro, assim, é verdade, assim, tem história, o Jamie Wright contava uma história que ele trouxe uma vez o dinheiro preso no corpo, e aí ele estava chegando na Polícia Federal, né, e ele foi revistado, e um policial viu que ele estava, e aí ele falou, não, é o dinheiro para ajudar algumas pessoas aqui, e o policial deixou ele passar. Mas assim, era o tempo todo ter esse medo. Então, tem várias histórias, assim, onde que eles estavam à noite, onde eles faziam a cópia e a leitura do material. Às vezes eles desconfiavam de alguém do grupo, ou desconfiavam do segurança que ficava na porta, e eles mudavam tudo da noite para o dia, assim, achavam um caminhão lá, colocavam todo o material no caminhão e iam para outro lugar e deixavam lá. Se desconfiavam de alguém, a pessoa ficava para trás, não sabia o que tinha acontecido. Eles contar um pouco essa história dos bastidores para poder escrever esse livro, que foi um marco muito grande. Só que daí a gente percebeu que para contar essa história, a gente não conseguia contar só a história do livro, a gente tinha que contar a história das pessoas. Então a gente foi atrás das pessoas que foram presas, torturadas e que tinham os processos dentro do livro. Então foi aí que a gente começa a entrevistar as pessoas torturadas. E aí a gente percebeu que a segunda parte é que a gente não conseguiria contar essa história
sem trazer para os dias de hoje, porque há muita conexão entre a violência de Estado durante a ditadura militar e a violência de Estado que a gente vivencia hoje, né? O Brasil é um dos países mais... A gente vive uma guerra civil não declarada, né? Um país que se mata entre 50 a 60 mil pessoas por ano, morte violenta, muita morte por parte do Estado. Então, se você vai olhar as estatísticas de morte violenta de jovens negros, basicamente quase todos são mortos pela polícia. E a própria polícia militar é uma polícia que surgiu na época da ditadura, né? E ela permanece até hoje e não tem sentido nenhum a gente ter, por exemplo, duas polícias, né? Por que a gente tem uma polícia militar e uma polícia civil? A gente tem uma polícia militar que é uma polícia que olha o cidadão como inimigo, que olha o cidadão como algo a ser enfrentado. E muito dessa lógica é uma lógica que veio da Lei de Segurança Nacional, uma lógica que veio desde a época da ditadura. E aí, quando a gente for pensar no nome, a gente queria muito colocar um nome que retratasse essa questão de ser uma parte racional, de contar a história, e ser uma parte do coração. E aí a gente inventou esse nome, que cor, né, quer dizer coração, né, no latim, e ratio quer dizer razão no latim. Então a gente inventou esse nome Coratio para ser um nome que a gente une essas duas coisas que a gente acha que é necessário para contar uma história. Você fez um livro pesado, um documentário pesado também, mas aí você foi lá toda feliz e fez um livro para criança. Como é essa transição aí? Você precisava mesmo fazer esse livro para compensar toda a tristeza, essa coisa pesada pela qual você passou, que não foi pouca, porque mesmo você não sofrendo a ditadura na pele, mas ouvir os outros, ver nos olhos deles o que eles passaram, sentir toda a amargura, a tristeza que eles passaram, você fez esse livro, então falou, agora eu vou me divertir um pouco e vou abordar a criançada para a coisa ficar mais tranquila para mim. Como é que foi isso? Não foi um processo tão racional, assim, não foi uma escolha tão didática, assim. De fato, quando eu lancei o Cadiche eu lancei no começo do ano passado. Quando todo o movimento do lançamento e tudo, eu me permiti ficar um momento sem me aprofundar mais nesses assuntos e não entrar muito nessa questão. O livro infantil foi muito uma questão que veio mesmo, assim, não foi muito programado. Tive uma inspiração e decidi escrever e foi um processo muito divertido. No começo do ano passado, eu tenho muito procurado me alimentar de coisas um pouco mais leves. O livro infantil ele veio muito nesse lugar de poder falar com as crianças de um outro lugar, poder ter essa narrativa mais lúdica, mais divertida. E para mim foi uma experiência muito gostosa, porque é uma escrita muito diferente. É uma questão de imaginação, uma questão de você colocar no lugar da criança, olhar o mundo com o olho da criança. Eu não vejo como uma compensação, né, para uma coisa compensando a outra, mas para mim foi muito saudável fazer, foi muito divertido fazer. E está sendo uma experiência muito gostosa, assim. O livro eu lancei a semana passada, e aí eu tô, assim, tá uma experiência gostosa de ver o livro na mão das crianças, é diferente de você ver o livro na mão de adulto, é engraçado isso, né? Eu fico muito feliz toda vez que alguém compra o Cadiche e fala sobre o Cadiche, eu fico muito feliz que a pessoa vai saber a história, mas quando você vê uma criança segurando uma história que você imaginou, e aí as pessoas me mandam relatos de como eles leem a história, o que eles perguntam, o que eles falam, é uma outra vibração, assim, é uma coisa muito linda, assim, muito gostoso, está sendo muito legal, assim. A segunda parte dessa entrevista você vai ouvir no próximo programa. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com e envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da radiowebdom.com. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.